E dando continuidade à segunda parte do vídeo, também não posso deixar de destacar o diálogo entre Boruto e Momoshiki, que talvez não tenha sido o ponto mais alto do capítulo, mas foi o mais tenso e revelador, onde o Momoshiki mais uma vez se sobressaiu, passando uma aura de imponência muito semelhante ao Ishiki, e até um certo charme, especialmente na forma possessiva como ele falou com o Boruto, até parecendo algo que Orochimaru diria por um momento. Além disso, entregou muitas pistas do que podemos esperar do futuro do Boruto. Agora tudo leva a crer que o momento em que o Boruto vai perder tudo está mais próximo do que se imaginava, talvez acontecendo já nos próximos dias durante essa missão ou em paralelo a ela. Que o contexto de perder tudo pode ser algo muito mais literal do que se imaginava, podendo de fato envolver um acontecimento trágico ao invés de ser exilado, visto como uma ameaça ao mundo ninja, ou perder a identidade e personalidade, algo que vai fazer o Boruto perder a vontade de viver e se entregar ao Momoshiki. E também que o Boruto pode acabar não voltando dessa missão, ou pelo menos não como ele mesmo, dando base para um dos cenários mais inusitados que esse mangá poderia ter, o Momoshiki vivendo a vida do Boruto. Já imaginaram o Momoshiki assumindo a identidade do Boruto, vivendo a vida dele em Konoha, ficando fora de qualquer suspeitas, enquanto planeja pôr o seu plano em prática? Seria simplesmente genial! Porém, ainda tenho minhas dúvidas se o Kishimoto terá coragem de mexer no Naruto e na família Uzumaki. Por mais que a morte dos familiares, amigos e a destruição de Konoha faça todo sentido quando falamos sobre Boruto perder tudo, ainda mais visto que o objetivo atual do Kodo é tirar tudo que é precioso do Kawaki, o que significa tirar tudo do Boruto, talvez o Boruto só precise de algum baque emocional para chegar a esse ponto, como perder um amigo próximo na sua frente ou por sua causa. Por exemplo, o Mitsuki, que é um personagem, entre aspas, substituível por ser um clone entre vários. Mesmo que ele morra, nunca deixaríamos de ver um Mitsuki na obra, apesar de não ser o do time 7. E uma coisa vai puxando a outra. Ele vai se desesperar, perder a vontade de viver por um momento. O Momoshiki vai se aproveitar da situação para dar uma rápida saída para essa dor que ele está sentindo, suprimindo sua consciência, fazendo com que ele perca completamente sua personalidade e individualidade, assim fazendo com que ele perca tudo no processo. Uma última missão do time 7 pré-time skip seria perfeita para isso. Mas como eu disse no resumo, o diálogo não ficou tão claro. Dá para interpretar tanto que o Boruto será controlado, que isso é inevitável como parte do destino dele, quanto que isso é apenas algo que o Momoshiki espera ao ver o Boruto desolado com o que vai acontecer. Pode ser que, apesar das adversidades, o Boruto não se deixe abater e resista como um verdadeiro ninja, seguindo o caminho de um herói trágico à la Kenshiro de Hokuto no Ken, que para mim é um cenário tão interessante quanto o outro. Aliás, falando dessa dinâmica entre protagonista e entidade que o possui, estou vendo muita gente assumindo que esse diálogo é um forte indício de que a relação entre Boruto e Momoshiki não vai acabar em amizade ou no mínimo uma coexistência pacífica, assim como aconteceu entre Naruto e Kurama e normalmente acontece em maioria dos Battle Shonens com essa mesma dinâmica. Bom, eu interpreto esse diálogo de forma completamente diferente. Especialmente na parte do diálogo em que o Momoshiki diz: não deixarei você morrer, você é o meu precioso receptáculo, minha vida e tal. O Momoshiki vai passar de alguém que nunca vai deixar o Boruto morrer e querer protegê-lo por seus interesses, por ser o seu precioso receptáculo, sua única forma de se manter vivo, sua vida, para alguém que nunca vai deixar o Boruto morrer e querer protegê-lo por ter se tornado alguém precioso para ele, porém de outra forma, sendo um precioso amigo. Não sendo apenas mais uma forma de mantê-lo vivo, sua vida em si, mas a sua razão de viver. Eu já consigo ver de longe um cenário tipo Boruto sendo mortalmente ferido pelo boss final, o Momoshiki aparecendo e dizendo: você lembra do que eu disse? Eu nunca deixaria você morrer, afinal você é o meu precioso receptáculo. Aí dá uma viradinha de cabeça, fecha o olhinho, dá um sorrisinho e diz: não, você é o meu precioso e único amigo. E vai lá, usa o Rinne Tensei, afinal ele tem um Rinnegan, nada impede ele de ter essa habilidade, e a forma espiritual não seria um problema, já que, como vimos, Hagoromo e Obito conseguem usar habilidades na forma espiritual, e sacrifica a sua alma para ressuscitar o Boruto. Quem sabe até restaurando a sua humanidade no processo, fazendo com que o Boruto volte a ser 100% humano. Enfim, aquela coisa piegas de shonen. Ah, mas o Momoshiki é um ser transcendental, sem um pingo de empatia pela vida humana. Se ele tiver uma redenção e se tornar amigo do Boruto vai ser tosco, incoerente, blá 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 blá. Ah vá, até parece que isso é empecilho. A relação entre protagonista e entidade que o possui raramente começa às mil maravilhas.
A entidade costuma querer escrotizar o protagonista de todas as maneiras possíveis. É representada como mal encarnado e sem qualquer chance de redenção, até que em um determinado momento, o autor vai lá e decide desconstruir essa entidade, criando situações onde ela e o protagonista terão que trabalhar juntos, criando um certo laço de companheirismo entre eles, mesmo que por um momento, dando um background à entidade, mostrando que ela não é tão filha da puta quanto parece, a humanizando, etc. É quase sempre assim, apesar do Kishimoto não ter feito o que eu chamaria de um bom trabalho com a relação entre Naruto e Kurama, a fazendo aceitar o Naruto aos 45 minutos do segundo tempo, apenas dando a desculpa de que na realidade ela sempre reconheceu o esforço do Naruto e tal. Num cenário onde o Boruto, apesar de viver em desespero, não se deixa abater, eu consigo imaginar o Momoshiki ficando surpreso e comovido com a força de vontade do Boruto, se perguntando como uma criança humana, um ser que ele considerava inferior, pode ser tão forte, pode suportar tanta dor e continuar seguindo em frente, mostrando ao Momoshiki a essência do que é ser um ninja, que nas palavras do Jiraiya é aquele que aguenta, algo que até então o Momoshiki não conseguia enxergar, mudando sua visão aos poucos, tanto sobre o Boruto quanto aos próprios humanos, e fazendo com que ele reconheça sua força de vontade e seu valor. E num cenário onde o Momoshiki domina o Boruto e passa a viver a sua vida, eu consigo imaginar o Momoshiki mudando à medida que for convivendo com os amigos e parentes do Boruto, talvez até experimentando coisas que, como um Otsutsuki, ele nunca experimentou: amizade, companheirismo e o amor de uma família, passando a amar essa nova vida, assim como Konoha e o mundo ninja que antes ele queria destruir. Enfim, lembrem-se que a Kaguya era tão Otsutsuki quanto Momoshiki e foi considerada bondosa, uma deusa pela população antes de acabar enlouquecendo. Claro que no contexto do mangá não sabemos exatamente o que levou a Kaguya a atrair o Ishiki e ficar do lado da Terra, mas não me surpreenderia se ela tivesse feito isso pelo amor à Terra e aos seres humanos, um amor que o Momoshiki pode vir a desenvolver. Sempre ponham em mente que Battle Shonen é mangá de entrada, voltado ao público adolescente, e que por mais que existam shonens e shonens, alguns sendo pontos fora da curva que quase beiram os seinens, mangás para um público mais adulto, geralmente tem a intenção de passar uma mensagem positiva que forma caráter ao seu público, especialmente os shonens da Shueisha. Se você for puro, virtuoso e forte de espírito, você pode superar ou tocar o coração até do mais vil dos seres, ou até que o mais vil dos seres ainda tem um coração, tendo uma chance de redenção para pagar por seus pecados. Por isso que essa dinâmica é tão usada e o resultado se repete tantas vezes, pela mensagem que o autor quer passar com essa dinâmica. É claro que, como fã da franquia, eu quero que o Kishimoto fuja dos padrões, dos clichês e vá por um caminho diferente, mais original, onde o Momoshiki será vilão até o final da obra. Aliás, eu conheço um precedente onde isso acontece. 666 Satan, mangá de Seishi Kishimoto, que por coincidência é justamente irmão do nosso Masashi Kishimoto. Lá há essa dinâmica, mas a entidade que domina o protagonista acaba se tornando o boss final. Porém, esse é o único precedente que eu conheço e olha que eu não leio poucos mangás. Deve haver outros, mas eu acredito que sejam obras mais desconhecidas, mais obscuras. Eu até gostaria que vocês dessem outros exemplos caso vocês conheçam mais algum. Por isso que, sendo realista, com base em tudo que eu já li, me parece um acontecimento bem raro e acho improvável que isso aconteça aqui. Ainda mais falando de Boruto, que não está tentando quebrar paradigmas ou ser diferente de todo o resto. Se não fugiu de outros clichês básicos do gênero, não é desse que vai fugir. Às vezes a realidade tende a ser decepcionante. Enfim, a menos que daqui pra frente hajam fortes pistas de que o Momoshiki continuará como vilão, é bom ficarmos com o pé atrás e não criar tantas expectativas em cima de qualquer diálogo ou ações dele. Quanto ao desfecho, diria que talvez tenha sido o ponto mais alto do capítulo. Gostei muito de como ele foi conduzido, usando o bug para situar o leitor sobre o plano do Kodo e descrever o que está acontecendo com o Jubi, deixando tudo bem natural, sem aquele tipo de situação tosca que é muito comum em várias histórias onde o vilão fala consigo mesmo para explicar o seu plano ou o que está fazendo. Talvez tenha sido muito expositivo, subestimado muito a inteligência do leitor, é aquela coisa, né? Mostre, não fale, mas às vezes eu sinto falta nos mangás atuais de mais personagens secundários que têm a função de situar o leitor, à lá o Speedwagon de Jojo. Do jeito que o nível de interpretação do fandom anda, isso tá cada vez mais necessário.
Só espero que o bug não tenha essa única serventia e seja mais relevante daqui pra frente. E finalmente senti o Kodo com uma postura digna de um verdadeiro vilão, mostrando segurança. Apesar do que aconteceu, tudo ainda está sob controle e indo de acordo com seus planos. Sem falar que a criação desse exército de Minions do Jubi indica o início de uma possível real invasão a Konoha, o que todos esperavam lá pelo capítulo 68, e quem sabe ao início do verdadeiro último arco pré-time skip. Já era de se imaginar que o Kodo iria atrás de novos aliados, mas quem imaginaria que seria dessa forma? Eu até achei uma jogada bem inteligente da parte do Kodo. Ao mesmo tempo que ele protege os Jubi, os dividindo nesses Minions, acredito que com intenção de escondê-los ao redor de várias dimensões ou no próprio mundo ninja, assim dificultando que sejam encontrados por ele e Konoha, claro, assumindo que o Seiringan tem alguma limitação de não conseguir ver vários eventos ao mesmo tempo, como muitos teorizam, e que o Kodo saiba disso, ele também cria aliados fiéis que jamais irão traí-lo e que podem ser controlados como extensões de seu próprio corpo. E ele só precisaria de um pequeno punhado deles para atacar Konoha, sem a necessidade de usar o Jubi inteiro e colocar o seu plano em risco. Lembrando que até agora não foi explicado por que a Eida não avisou ao Kodo sobre a Delta. Pode não ser um furo e talvez esse acontecimento tenha exposto essa limitação. Se bem que eu acredito que esses Minions não são tão poderosos quanto alguns imaginam por serem feitos a partir do Jubi. Devem ser mais como buchas de canhão, não muito diferentes dos Zetsus ou dos próprios Minions do Jubi originais, que também nasceram a partir de um Jubi, inclusive um maior e aparentemente mais poderoso se comparado a esse Jubi juvenil, e nem por isso eram extremamente poderosos. Inimigos genéricos feitos para enfrentar ninjas randoms ou alguns secundários, até pela quantidade. Se cada um desses Minions tiver um nível comparável ao de um Jinchuriki ou mesmo de um ninja de alto nível, acabou Konoha e o mundo ninja completamente, não teria para ninguém. Quanto maior é o número de inimigos, quanto mais padronizados e genéricos eles são, mais fracos eles tendem a ser. Inimigos feitos realmente para enfrentar os protagonistas e dar algum trabalho costumam fazer parte de um grupo menor e ter mais individualidade. Eu diria que as reais vantagens desses Minions são a vantagem numérica, por mais que talvez eles não sejam tão poderosos, ainda são um pequeno exército e podem dar algum trabalho para os ninjas comuns, especialmente se o ataque for feito de surpresa, e a vantagem estratégica graças ao teleporte, que pode ser usado pelo Kodo e entre os próprios Minions. O Kodo, que é mais poderoso, pode usar os Minions como elemento surpresa, surgindo e atacando através deles, e os próprios Minions podem atacar através de outros, aumentando seus números em instantes, chamando reforços ou até mesmo serem usados para fins de reconhecimento e espionagem, especialmente agora que ele perdeu a ajuda da Eida. Sem falar da possibilidade deles serem capazes de burlar o fascínio da Eida, já que eles não são humanos, ou o Sukuna Hikona do Kawaki, já que eles são seres vivos e aparentemente estão fundidos com as marcas de garra como se fossem partes de seus corpos. O Kodo teria marcas de garra móveis que o Kawaki não é capaz de encolher, os tornando bem perigosos e difíceis de lidar. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: como exatamente o Kodo conseguiu criar esses Minions? Bom, como eu disse no resumo, eu tenho uma teoria. Diferente do que muitos estão teorizando, o Kodo não parece estar induzindo o Jubi a expelir os Minions como vimos no Jubi da Guerra e de alguma forma misturando os Minions com suas marcas de garra. Ficou claro, pelo menos pra mim, que ele está dividindo o Jubi e moldando os pedaços em novos seres, tanto que ele faz uma analogia com argila de modelagem. E não, eu não diria que o que ele está fazendo aqui é algo tão exagerado ou comparável ao Bambotsu Sozo do Hagoromo, que é capaz de criar coisas do nada transformando imaginação em realidade. Eu diria que o que o Kodo está fazendo é algo muito simples que tem mais a ver com o personagem do que muitos imaginam, e a resposta pode estar no próprio nome do personagem, código. Vocês já pararam para pensar qual é a definição de código em si? Dando um resumo, em comunicações e processamento de informações, o código é um sistema de regras para converter informações, como uma letra, palavra, som, imagem ou gestos, em outra forma. Partindo dessa definição, podemos assumir que o Kodo pode ter a habilidade de converter uma coisa em outra com suas marcas de garra, pegando a informação, neste caso a matéria, e a moldando, a convertendo em aliados que ele pode controlar livremente, além de ser capaz de convertê-los às suas formas originais, já que ele precisará do Jubi. Por exemplo, ele poderia jogar uma marca de garra no chão e moldar em um aliado fiel, criando um golem de terra e pedra a partir do chão.
E caso ele realmente tenha essa habilidade e se torne um vilão recorrente, provavelmente será um dos adversários mais perigosos que Konoha já enfrentou, especialmente se essa habilidade tiver outros usos além de criar aliados. De qualquer forma, é apenas uma teoria, mas é a que mais me parece fazer sentido analisando o que o Kodo está fazendo e todo o significado por trás de seu nome. Mas como nem tudo é perfeito, talvez o único ponto do capítulo que tenha me incomodado tenha sido a despedida do Boruto, que para um momento que deveria ser marcante por supostamente ser o último momento que o Boruto terá com sua família, foi bem fraco, servindo mais como um gancho para o diálogo do Momoshiki do que qualquer outra coisa. Claro que eu não estou esperando um super discurso ou algo assim, mas por exemplo, a despedida do Naruto no capítulo 64 levou o mesmo número de páginas e foi infinitamente melhor e mais impactante. E tudo graças à apresentação. Eu não consegui sentir um pingo de emoção, seja pela arte nesse choro da Hinata, escondendo a cara e ficando com um coradinho depois, ou na promessa do Boruto, feita em cima de um momento casual, com um diálogo fraco e sem um único quadrinho que tente passar algum impacto. Ridículo para um acontecimento que deveria passar mais impacto dramático. Agora só espero que o anime dê uma salvada nesse trecho com uma boa direção, pelo menos isso, né? A arte também não foi das melhores e senti que oscilou em qualidade nos traços de vários personagens, especialmente nesse trecho da despedida do Boruto. Hinata e Himawari claramente estão bem inferiores se comparadas ao capítulo 64 e, como eu disse, a Hinata foi completamente inexpressiva em um momento onde a expressividade deveria ser a prioridade. O choro dela não passou emoção, as proporções do rosto do Boruto estavam esquisitíssimas em vários quadrinhos, parecendo até que o Ikemoto regrediu pro nível do capítulo 20, mas em contrapartida o finalzinho, o trecho com o Kodo e o Jubi, estava muito bom. Talvez até pela necessidade de dar mais impacto visual a um evento importante. De qualquer forma, até aí eu acho justo se tratando de um capítulo mais parado e focado em diálogos. Mas esse design dos minions do Jubi like Frieza, sinceramente é algo que chegou a me ofender, velho. Beleza, querem fazer referências a outras obras? Ok, existem várias em Naruto. Os Inuzukas são inspirados na Princesa Mononoke, as armaduras dos samurais do País do Ferro são inspiradas nos Stormtroopers de Star Wars, e por aí vai. Mas que seja algo com mais identidade própria. O corpo desses minions é praticamente o corpo do Frieza cuspido e escarrado. Tem até aquele detalhe que parece um cristal debaixo do peito. Puta que pariu, velho. Dava pra colocar um esforcinho a mais nesse design. E o pior é que talvez nem seja a culpa do Ikemoto. Eu não duvido que essa ideia tenha vindo do próprio Kishimoto, já que ele é muito fã do Frieza, tanto que tem uma estátua em tamanho natural dele em seu estúdio. Por fim, eu entendo que a essa altura do campeonato, muitos esperavam e ainda esperam pelo time skip vindo no volume 19. É inegável a sensação de que o time skip está próximo, tanto que no começo eu fiquei em dúvida se esse capítulo estaria resolvendo os pormenores que ainda restavam, como eu sugeri na revisão passada, ou se de fato estava dando base para um novo arco. Mas analisando tudo, a nova missão do time 7 depois de um longo tempo, o clima de despedida do Boruto, o diálogo do Momoshiki, o Kodo criando um exército de minions aliado ao objetivo de destruir tudo que é precioso ao Kawaki, o que inclui Konoha, como vimos no capítulo anterior, tudo parece estar indo na direção de um novo arco, onde talvez haja dois eventos em paralelo, a nova missão do time 7 e o ataque a Konoha. É inegável que esse é o melhor momento para o Kodo atacar. Vai levar uns 4 dias para Eda e Daemon chegarem à vila e o Kodo deve saber disso, e o Kawaki, o único capaz de combater as marcas de garra, provavelmente não vai estar na vila por mais que o Kodo ainda não saiba disso. Ou seja, não há ninguém na vila que possa se opor a ele. O que eu acho justíssimo. Como eu disse lá na revisão do capítulo 67, quando também se acreditava que o mangá estava próximo de um time skip, não tenho problema se houver mais 1 ou 2 arcos daqui pra frente. Um último arco pré-time skip merece bem mais do que recebemos anteriormente, e eu acho que uma invasão a Konoha é a oportunidade perfeita para termos um último arco pré-time skip digno, que Boruto merece, onde tudo o que esperávamos nos últimos 8 capítulos pode ser entregue. Naruto lutando no modo Senin, tendo que se virar com estratégia, trabalho em equipe e uso inteligente de suas habilidades. Uma última luta priorizando o Boruto, o protagonista que até agora anda muito apagado. O Jogan finalmente sendo usado no mangá, esse seria o melhor momento para isso. O Kodo finalmente saindo triunfante após toda a humilhação que sofreu.
e uma transição para a parte 2 mais intensa, dramática, com mortes e consequências, trazendo o impacto e peso dramático que Boruto tá precisando. Claro que colocando aquele pezinho atrás, até porque, como eu já disse anteriormente, Boruto me parece aquele típico mangá que só mata personagens importantes do lado dos heróis no final, ou pelo menos do meio pro final, e não gradualmente como aconteceu em Naruto. O mangá já tem 5 anos de publicação, 18 volumes, com esse capítulo marcando o início do volume 19, já passando da metade dos volumes esperados por Mikio Ikemoto, e se a essa altura do campeonato ninguém relevante do lado dos heróis morreu, é porque talvez isso não aconteça tão cedo. Tudo bem que tem a Kurama e tal, mas eu não levo ela muito em consideração. E também confesso que seria meio broxante ver os Konoha 11 sendo mortos por minions do Jubi sem personalidade. Se for para os Konoha 11 irem dessa para melhor, que pelo menos seja contra vilões com mais personalidade. Ainda há tempo do Kodo recrutar agentes externos, pelo menos é o que eu acredito. Quanto a Naruto e Sasuke, nem cogito a morte deles. As razões eu já dei em várias revisões passadas, e ainda mais com a morte sendo causada por um vilão em construção como Kodo. Acho bem improvável. Se for para eles morrerem, faz mais sentido que eles sejam mortos lá pelo final da obra, contra um Otsutsuki ou até mesmo contra o próprio Kawaki revoltado ou controlado. Um negócio para pôr um ponto final na franquia. Enfim, de qualquer forma, fiquemos no aguardo. Bom, então é isso, espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.